Wellington, boa noite e seja igualmente bem-vindo à Hora 10, mais uma vez. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, Sal, e a você assistindo a Hora 10, é sempre bom estar aqui. Certo. É sempre bom também recebê-los. Portanto, antes mesmo dos assuntos que nos propusemos analisar esta noite, uma notícia de última hora que avançamos, que é a morte do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, que morreu em um acidente de helicóptero. É, portanto, uma notícia que não fazia parte aqui do nosso pacote de análise, mas estão também à vontade para deixarem aqui algum comentário à volta deste facto. Wellington, começamos por ti. Dorivaldo, uma surpresa, né? Um acidente, como você mesmo colocou. A alegação inicial da causa da morte foi por causa de questões do clima, estava chovendo muito, e na lista de mortos inclui familiares do ex-presidente do Chile, e ele estava participando de um evento social na casa de um amigo, e o helicóptero era de sua propriedade e de fabricação norte-americana. Ainda é muito cedo para falar sobre o acidente em si, porque são as mensagens iniciais que foram autorizadas pelas autoridades que estão no local. Obviamente que em todo mundo já começam a surgir as notícias, as informações, as notas de pesar de autoridades como a ex-presidente Michelle Bachelet, né? Ela já manifestou publicamente, e outros políticos, não só do Chile, como também de diversos países da América Latina ou do Caribe e também da Europa, já começam aqui a divulgar nas suas redes sociais e através de notas oficiais as primeiras manifestações de pesar sobre a morte de um ex-presidente, uma autoridade. Como você mesmo colocou, é um tema que surgiu agora aqui. Eu gostaria de formular melhor um pouco do apanhado sobre o que foi o Sebastián Piñera como político e como pessoa pública, para que em outra oportunidade pudesse trazer ao nosso público mais elementos sobre o que penso sobre o legado deixado por ele na condição de político. No entanto, neste momento, estamos aqui limitados a engrossar essa fila de pessoas que estão sentidas e impactadas com a notícia do acidente que culminou, com a morte do ex-presidente Piñera, Dorivaldo. Wellington, apesar de toda esta perigosidade aqui invocada pela Rússia, que diz mesmo que os ataques são uma agressão descarada e que acaba, até certo ponto, por agravar também o nível de instabilidade numa região que já está inflamada, o que nos consta mesmo é que os Estados Unidos também acabaram por deixar claro que haverá retaliação, ou seja, garante que esses atos são justificáveis, assim é que está correto, e que vai mesmo continuar estes bombardeamentos, estes ataques. Pois é, temos aí uma guerra de narrativas e é preciso que, em decorrência dessa guerra de narrativas e informações, e de propaganda também, não é? Nós tenhamos aqui a necessidade de apresentar alguns elementos, Dorivaldo. As autoridades iraquianas que convidaram os norte-americanos de volta ao país, elas também pediram para que eles se retirassem já, né? E isso não aconteceu. As bases militares norte-americanas no Iraque estão no território iraquiano a contragosto dos iraquianos. Ponto número 1. Ponto número 2, quando falamos sobre a Síria, os norte-americanos mantêm algumas bases militares lá, tem uma relação de patrocínio, apoio e parceria com um grupo terrorista. Isso é muito importante e grave, não é? E está ali a contragosto do governo da Síria, que é um governo soberano.
não há razão para as bases militares norte-americanas estarem nesses países. Então, não há nada que justifique o avanço norte-americano, que os norte-americanos estão chamando agora de retaliação, e que já tem a adesão do sempre serviçal atento, que é o Reino Unido, né? E agora, todo esse ódio que está sendo produzido é somado ao que está acontecendo no apoio a Israel. Porque, Dorivaldo, você fala o seguinte, quando você me pergunta, os norte-americanos dizem que não irão parar e irão avançar com as retaliações. Isso significa o aprofundamento de uma crise no Médio Oriente. E essa não é uma demanda norte-americana, essa é uma demanda de Israel, e que Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha fingem não serem coautores do que está acontecendo na região, mas todos eles estão no mesmo projeto de guerra regional no Médio Oriente. Observe que hoje, depois de 13 anos, autoridades árabes foram à Síria, depois de 13 anos. Isso é um aviso, perdão pelo barulho, isso foi um aviso direto dos árabes aos norte-americanos e aos ocidentais, de um modo geral, de que eles não querem uma guerra regional. O Irão não quer uma guerra regional, o Iraque não quer uma guerra regional. Os países árabes, de um modo geral, daquela região, não querem uma guerra regional. Eles querem o Estado da Palestina. E é aí que está a chave de todo o problema. Israel, que foi um país artificialmente criado naquela região para que nenhum outro país tivesse paz ali dentro. E é isso que está acontecendo. Esses são os frutos de uma política de agressão contra a Palestina e de desrespeito às questões humanitárias dos povos daquela região. As últimas guerras, nas últimas 8 décadas, não levaram em consideração o valor da vida daquelas pessoas. E hoje, este cenário está mudando, porque os países se aliaram à Rússia, à China, estão muito equipados do ponto de vista militar. Então, não é tão fácil dizer que vai retaliar e ficar por isso mesmo. Se vai retaliar, as consequências serão ainda piores. Todos perdem, porque uma guerra numa região rica em petróleo, que ainda, a contragosto dos ambientalistas, é um commodity que vai, nas próximas 5, 6 décadas, prevalecer em relação ao que chamam de energia limpa, isso vai inviabilizar a retomada econômica e prejudicar ainda mais países em desenvolvimento. E ninguém quer isso. É uma guerra também de isolamento desses países que querem guerras e mais guerras, Dorivaldo. Certo, Wellington. Obrigado aqui por este comentário também. Vamos então seguir Wellington e Isao. E estava aqui a fazer a transição da palavra. Falávamos sobre esta situação envolvendo a Geórgia e a Ucrânia. O Isao deixou aqui o seu valioso subsídio à volta deste mesmo assunto e eu dizia já, depois do Isao ter feito a sua análise, que a investigação vai continuar e enquanto durar este percurso investigativo nós vamos ter certeza de que teremos mais dados aqui para analisá-los, Wellington, mas com que impressão é que fica desta situação toda aqui criada? É um mal-estar enorme, né, Dorivaldo? Porque ainda que a Embaixada da Ucrânia tenha negado, como foi colocado aí pelo colega Isao, e está publicado isso na imprensa aqui da Europa, fica ruim para a Ucrânia sob todos os aspectos, porque as investigações preliminares apontam, de acordo com o Serviço de Segurança do Estado da Geórgia, o Centro Antiterrorista da agência, eles apreenderam 14 quilos de explosivos na Geórgia, que foram trazidos da cidade ucraniana de Odessa através da Romênia, Bulgária e Turquia, através do posto de controle de Sarp. E, segundo essa investigação, eram 7 cidadãos da Geórgia, 3 cidadãos da Ucrânia e 2 cidadãos da Armênia que estavam envolvidos e sob a liderança
de um deputado do distrito de Kiev, da Rada local, do distrito de Odessa. Então, isso fica ruim, porque se não é algo que a Ucrânia esteja utilizando como estratégia de guerra que tem contra a Rússia, fica uma prova mais do que evidente de que não há dentro da Ucrânia nenhum tipo de controle sobre as armas que estão chegando, não é? Que estão sendo doadas, e para o destino que essas armas estão merecendo. Então, não há aqui nada que fique bom para a Ucrânia. E a acusação da Geórgia, eu faço eco aqui às palavras do colega Issal. Nós devemos aguardar uma investigação, porque são guerras de narrativas também. Tudo que envolve guerra, existe guerra de propaganda. E essas propagandas trazem narrativas que conduzem a opinião pública a um determinado pensamento. E aí devemos ter a cautela de filtrar, assimilar o que aconteceu e aguardar a conclusão das investigações para que possamos, aí sim, comentar sobre o que realmente aconteceu. Por enquanto, muita troca de farpas, acusações de lado a lado, um nega, mas a situação da Ucrânia é menos tranquila do que a Geórgia, que apenas acusa, nesse caso, Dorivaldo.